Vamos iniciar a segunda etapa desta quinta parte com a ajuda de Deus. Esta segunda etapa terá 56 minutos de duração. Muito bem. Como nós já falamos, esta pirâmide que representa a maçonaria moderna, ela está dividida em 4 camadas, 4 grupos. Então agora nós iremos falar sobre cada um. Vamos começar falando da primeira camada, que vai do grau 1 até o grau 14. Sempre que alguém é convidado para fazer parte da maçonaria, eles falam assim: não tem nada de espiritual, você pode ter a religião que você quiser, você é da congregação? Continua lá. Só que tem uma coisa, para que a pessoa possa entrar, ela precisa primeiramente fazer um pacto de fidelidade. E como é esse pacto? É o seguinte, eles dão para a pessoa ver um quadro, e neste quadro ou tem uma imagem ou tem alguma coisa escrita. O que estiver ali naquele quadro, a pessoa será obrigada a guardar em segredo para o resto da vida. O dia que ela contar para alguém, ela morre. Por exemplo, se o maçônico é aqui de São Paulo e ele estiver lá na França e lá ele contar para alguém o que tem nesse quadro, o próprio diabo avisa o chefe dele aqui. Então, irmãos, não tem nada de espiritual, tem somente pacto com o demônio. Então agora, irmãos, vejam, anciães na congregação que fizeram pacto com o demônio estão em cima dos púlpitos pregando a palavra. E tem bastante, irmãos, anciães, diáconos, cooperadores. E aí, tem uma coisa interessante. Materialmente falando, quando uma pessoa sai para comprar uma mercadoria, a partir do momento que ela pagou aquela mercadoria passa a pertencer a ela, não é verdade? Então, olhem só. Esses que fizeram isso, eles venderam as suas almas ao diabo, a troco de bens materiais. Ora, eles negociaram com o diabo, e o diabo pagou eles. O que eles queriam, Satanás deu. E, consequentemente, a alma deles passou a pertencer ao diabo. Ele as comprou. E ainda querem ficar em cima dos púlpitos pregando a palavra. Não é um contrassenso? Muito bem. Falando então desta primeira camada, a pessoa começa a subir de grau. Do primeiro vai para o segundo, do segundo para o terceiro. E aí tem um detalhe. Quando eles conseguem recrutar uma pessoa que é evangélica, desde o primeiro grau, eles muito sutilmente já vão fazendo a pessoa participar de rituais satânicos leves. À medida que a pessoa vai subindo de grau, esses rituais vão se tornando mais pesados. Agora, quando ela passar do terceiro para o quarto, aí já acontece uma coisa. Ela não poderá mais pertencer a religião nenhuma e também não poderá mais sair da maçonaria. Mas por quê? Porque a partir do quarto grau, ela passará a participar de rituais satânicos pesados. E se, por exemplo, ela intentar se desligar da maçonaria, ela com certeza terá que ser silenciada por eles. E aí, no decorrer do tempo, a pessoa vai subindo de grau. Quando então a pessoa conseguir chegar no grau 15, aí ela já muda de grupo. E neste grupo, nesta faixa que vai do grau 15 ao 18, é que geralmente estão os governantes. Por exemplo, os presidentes dos Estados Unidos estão todos nessa faixa, grau 16, grau 17, salvo raras exceções, como por exemplo George Bush, o qual pertence a uma dessas 13 famílias dos Illuminati. O grau dele é 31. Isto acontece quando alguém que pertence àquelas 13 famílias dos Illuminati resolve ser presidente dos Estados Unidos. Esses que estão nesta faixa, do 15 ao 18, geralmente são os governantes, e muitas vezes eles são orientados pelas camadas superiores, os Illuminati, que o importante é faturar, é ganhar dinheiro. E uma das formas de se fazer isso é agitando as fábricas de armamentos. E nada melhor para se fazer esse agito do que uma guerra.
Então, só para que os irmãos vejam, vamos analisar o que aconteceu neste episódio do World Trade Center. Os Illuminati chamaram um investidor árabe, sendo que este investidor ele tem muitos investimentos nos Estados Unidos. Aliás, é amigo da família Bush. Este investidor chama-se Bin Laden. Chamaram ele e orientaram. Agora você vai para o Afeganistão e vai agitar os terroristas contra os Estados Unidos. Tudo combinado. Então, irmãos, quando houve este episódio do 11 de setembro, tudo isto foi combinado. E como na época, quem estava na presidência dos Estados Unidos era o George Bush, filho, como ele pertence a essas 13 famílias dos Illuminati, ele também estava ao par do combinado. Quando aconteceu então o 11 de setembro, esta segunda camada, a dos governantes, passaram para a camada de baixo e para o povo, que eram os terroristas e que agora haveria necessidade de se combater o terrorismo. Para quê? Para dar motivo deles fazerem a guerra, para que fossem agitadas as fábricas de armamentos. E foi o que aconteceu. Os Estados Unidos entraram no Afeganistão, depois então entrou no Iraque. Agora os irmãos vejam bem, todos os dias aqueles bombardeios, toneladas e mais toneladas de bombas, bombas e mais bombas. Para quê? Para agitar as fábricas de armamentos. Depois que a guerra acabou e que o Iraque ficou totalmente destruído, aí foram as empresas americanas para lá. Para quê? Para reconstruírem o Iraque. Os irmãos estão entendendo? A segunda camada dos governantes, ela engana a primeira camada e também engana o povo. Irmãos, no reino do diabo é assim. Ele é movido através de mentiras, falsidades e traições. E aí então, mataram o Bin Laden. Naqueles dias, eu orei ao Senhor e o Senhor mostrou que o Bin Laden estava em Moscou com uma nova identidade. E a partir daí, ele passou novamente a cuidar dos seus negócios. No passado, aqui no Brasil, teve um político que foi um político comprovadamente honesto, Jânio Quadros. Jânio, quando foi prefeito de São Paulo nos anos 50, ele acabou com a corrupção que tinha na prefeitura. Aliás, o símbolo dele era uma vassourinha. Os irmãos com mais idade devem lembrar. E aí aconteceu que no ano de 1960, Jânio passou a ser o presidente do Brasil. 6 meses depois dele ter tomado posse, ele renunciou e nunca ele contou o motivo da sua renúncia. Morreu sem contar. Ele só falava que eram forças ocultas. Então agora os irmãos estão vendo quem são essas forças ocultas. Aliás, irmãos, agora vai mais um mistério que o Senhor mostrou. No ano de 1963, o presidente Kennedy foi assassinado. E até hoje, nunca deram para a humanidade uma explicação do porquê que isso aconteceu. Quem são os responsáveis? Muito pelo contrário. Os governantes da época determinaram que isto seria um segredo que só poderia ser desvendado 100 anos depois, ou seja, no ano de 2063. Só que nós, irmãos, não precisaremos chegar até o ano de 2063 para ficarmos sabendo o porquê disto. O Senhor mostrou que o presidente Kennedy não pertencia à maçonaria e, por sinal, ele era contra a influência de sociedades secretas no governo. Consequentemente, ele foi contra a que se fizesse a guerra no Vietnã. E eu acho, irmãos, que não precisa dizer mais nada, não é verdade? Os Illuminati se utilizam dos maçons para ganhar dinheiro e se enriquecer cada vez mais. E acontece, irmãos, que os Illuminati, além de serem donos das fábricas de armamentos, eles também são donos de todas as grandes indústrias alimentícias, como também de todas as grandes indústrias farmacêuticas. E sendo assim, eles passam para as camadas de baixo, para a maçonaria, que a fórmula ideal é a seguinte: misturar em toda a alimentação que a humanidade consome, que é industrializada,
produtos químicos nocivos à saúde. Para quê? Para provocar doenças, para provocar mortandade entre os menos favorecidos e fazer com que todos aqueles que possuem uma condição financeira melhor vivam mais, porém, todos doentes. E sendo assim, eles faturam de todos os lados. E não é só isso. Eles costumam produzir em laboratórios vírus e depois soltam esses vírus provocando pestes. E é aí então que aparece a gripe do frango, a gripe do porco. E aí eles produzem então a vacina contra essas pestes. E é na vacina que está o problema, porque é na vacina que está o veneno que mata. Agora, irmãos, um detalhe. Em todo o mundo, os maçons criaram lojas de maçonaria com nomes diferentes, como, por exemplo, Ordem Rosa Cruz. E nessas lojas, eles também criaram graduações, as quais vão do grau 1 até o 33. Então, muitas vezes, a gente ouve falar, aquele maçom é grau 33. Só que esta graduação, irmãos, ele tem, mas é na loja de maçonaria a qual ele frequenta. Não é uma graduação da maçonaria mundial. Isso tudo, irmãos, é Satanás curtindo o seu reinado. Reinado este que ele não conseguiu estabelecer no céu, mas que, porém, aqui na terra, ele conseguiu. E nos anos 70, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas os Illuminatis criaram nos Estados Unidos um símbolo do poderio americano, que era o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Uma delas simbolizando o poderio econômico e a mais alta simbolizando o poderio militar. O reino do diabo é um reino dividido. Aliás, ele é que provoca essa divisão. É de propósito. Os irmãos querem ver? A maçonaria na Terra, do grau 1 até o grau 18, ela é dividida. Não sei se os irmãos sabem, até o grau 18 existem dois tipos de maçonaria aqui na Terra. Uma é a maçonaria inglesa, que puxa para a direita, e a outra é a maçonaria francesa, que puxa para a esquerda, para o socialismo. Agora, a terceira camada, que vai do grau 19 até o grau 25, e a quarta camada, que vai do grau 26 ao 33, aí já não há divisão. É uma coisa só. Mas por que isso? Lúcifer já criou esta situação justamente para dar condições de que hajam conflitos aqui na Terra. Então, por exemplo, tanto o presidente dos Estados Unidos como o presidente da Rússia, geralmente ambos estão na segunda faixa, aquela que vai do grau 15 ao 18, porém em lados diferentes. Porque, se não fosse assim, não teria como Lúcifer provocar a Terceira Guerra Mundial. Está claro? Muito bem. Até aqui nós falamos a respeito do primeiro plano de Lúcifer, a implantação do seu plano diretor aqui na Terra, o qual se iniciou no ano de 1033 e terminou no ano de 2001. Mas, por que 2001? Já já nós iremos falar sobre isso. Então agora, vamos começar a falar do segundo plano de Lúcifer, a nova ordem mundial. Plano este que, muito a contragosto, Lúcifer está sendo obrigado a implantá-lo na Terra. Vamos ver qual é o plano dos Illuminatis para a nova ordem mundial. Só que esse que nós iremos falar é o plano real deles. Não é o plano que eles passam para a camada de baixo, para a maçonaria. Antes da Segunda Guerra Mundial, não existia na Terra nenhuma superpotência, sendo que, militarmente falando, os países mais desenvolvidos que existiam eram, em primeiro lugar, a Alemanha, depois a Rússia, a Inglaterra, a França, a Itália e o Japão. Após a Segunda Guerra, esta ordem mundial foi alterada, passando a existir duas superpotências nucleares, Estados Unidos e União Soviética, e mais duas potências nucleares, que eram a Inglaterra e a França.
Hoje, além dessas 4 potências, já existem mais 5, as quais são China, Coreia do Norte, Israel, Índia e Paquistão. Foi então que no ano de 1947, revelação de Deus, Satanás apareceu novamente para o chefe dessas 13 famílias e falou: vocês hoje são donos de 47% de todo o dinheiro que existe no mundo. Só que vocês não possuem o controle governamental do mundo. E acontece que a população da Terra irá aumentar e vai acabar chegando em um ponto em que a Terra, tanto a agricultura como a pecuária, como também os mares, não conseguirão mais repor o que a humanidade consome. Inclusive, a água potável também irá acabar. Sendo assim, há necessidade de que seja implantada uma nova ordem mundial. Isso significa reduzir a população da Terra para somente 500 milhões de habitantes, como também, paulatinamente, ir se alterando a ordem mundial. Isto para que, quando a população da Terra atingir os 500 milhões de habitantes, não exista mais nenhuma superpotência, como também mais nenhuma potência mundial. E sendo assim, somente vocês, essas 13 famílias, passarão a governar o mundo e terão uma vida plena e abundante. Agora, quanto aos 500 milhões de habitantes que irão sobrar na Terra, esses serão uma população empobrecida e trabalharão para as elites como escravos. E desta maneira, então, o planeta será preservado. Disse mais Satanás: quanto às camadas inferiores da pirâmide, os maçons, hoje eles nos são muito úteis. Isto porque eles estão infiltrados em todos os governos do mundo, como também em todos os setores da sociedade. E eles terão que continuar assim ainda por um bom tempo. Só que chegará um ponto em que eles também terão que ser destruídos. E aí somente vocês, essas 13 famílias, terão o direito de participar da nova ordem mundial definitiva. Uma curiosidade: se Satanás passou este plano no ano de 1947, com certeza os Illuminatis da época não iriam atingir e nem desfrutar da nova ordem mundial. Está certo? Mas então a pergunta é a seguinte: por que é que esses Illuminatis iriam ajudar na implantação do plano da nova ordem mundial, o qual Lúcifer estava passando para eles? Em primeiro lugar, porque eles fizeram um pacto com Lúcifer e prometeram trabalhar para ele em troca de riquezas materiais. Em segundo lugar, então agora os irmãos vejam até que ponto Satanás, o pai da mentira, pode chegar. O Senhor mostrou que ele passa para os Illuminatis que a guerra que ele sempre teve contra o Senhor Jesus, agora eles entraram em um acordo. E neste acordo consta que o Senhor Jesus ficou com o céu e ele ficou com esta terra. Esta terra então foi cedida a ele por Deus. Olhem só. Isso significa que todos os Illuminatis que morreram durante a história serão ressuscitados por ele. Olhem só, Lúcifer os irá ressuscitar. E aí todos irão participar eternamente da nova ordem mundial aqui na Terra. Os irmãos olhem a que ponto chega a ignorância desses que se consideram os donos do mundo. Só, irmãos, que quando chega a hora da morte de cada um deles, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque aí eles se veem rodeados pelos demônios, Satanás mostra para eles o fogo do inferno e aí começa a atormentá-los. Eles morrem em pânico, em desespero, e aí então os demônios os acompanham até o inferno somente para zombarem do seu sofrimento. Muito bem. Então, qual foi o plano que Satanás passou para os Illuminatis? Este plano foi projetado para que ele seja implantado durante 60 anos, sendo que o seu início seria no ano de 2001 e o seu final já estaria programado
para que acontecesse no ano de 2060. Este é um plano que foi dividido em 6 fases. Primeira fase. Esta teria seu início em setembro de 2001 e iria até dezembro de 2012. Seria a fase em que seriam desenvolvidas armas de destruição em massa, como, por exemplo, armas químicas, diversos tipos de armas bacteriológicas, com diversos tipos de vírus letais, e agora, pasmem, uma arma que seria capaz de provocar terremotos, tsunamis e furacões. Tudo isso para quê? Para se evitar um conflito nuclear global, o que significaria a destruição do planeta. Então, através dessas armas, os Illuminates montaram a estratégia da Terceira Guerra Mundial sem que fosse necessário dizimar o planeta. Segunda fase do plano. Esta iria se iniciar em dezembro de 2012, sendo que a previsão é que ela se estenderia até o ano de 2018 ou 2019. Nesta fase, os Illuminates iriam se preparar para que, através de um vírus fabricado em laboratório, o qual hoje nós sabemos que é o coronavírus, eles iriam provocar mortandade na Terra e o principal, através dele, eles iriam quebrar as economias dos países ocidentais, enfraquecendo-os para que fosse preparado o cenário para a terceira fase do plano. Só que o principal objetivo deste vírus seria obrigar com que toda a população da Terra fosse vacinada, sendo que esta vacina seria então uma arma de destruição em massa. Isso porque, através dela, seria implantado em toda a humanidade metais pesados, os quais, dentro de um prazo de 2 anos, iria destruir o sistema imunológico de toda a população mundial. Terceira fase do plano seria a Terceira Guerra Mundial, cujos objetivos seriam 3. Primeiro, o aniquilamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teria que desaparecer do mapa. Segundo objetivo, alterar a ordem mundial, fazendo com que existam somente 4 potências nucleares, a saber, a Rússia, a China, Coreia do Norte e Índia. Terceiro objetivo seria reduzir a população mundial em 25%, aniquilar 1/4 da população mundial. Quarta fase do plano seria uma trégua de 33 anos para que desse tempo com que os Illuminates fizessem novas manipulações, as quais seriam necessárias para que acontecesse a Quarta Guerra Mundial. Então agora os irmãos observem a simbologia do diabo. Novamente, o 33 está presente. Quinta fase do plano. Isso já estaria programado para que acontecesse no ano de 2052, a qual seria a Quarta Guerra Mundial, cujos objetivos seriam reduzir a população mundial em mais 1/3 e o principal, alterar mais uma vez a ordem mundial, fazendo com que das 4 potências mundiais, 3 fossem aniquiladas, no caso a China, Coreia do Norte e a Índia, restando então somente uma potência nuclear, a Rússia. Sexta fase do plano. Isso já estaria programado para que acontecesse no ano de 2056, a qual seria a Quinta Guerra Mundial, cujos objetivos seriam reduzir a população da Terra em mais 1/3, atingindo desta maneira um dos objetivos da nova ordem mundial, o qual seria reduzir a população da Terra a somente 500 milhões de seres humanos. E o segundo objetivo da Quinta Guerra Mundial seria fazer com que esta potência dominante, a qual passou a governar o mundo inteiro, se rachasse, se dividisse em 2. E aí, através de uma guerra entre as 2 partes, elas mutuamente se aniquilassem. E sendo assim,
o planeta ficaria em sua ordem definitiva. Então os irmãos vejam que os Illuminatis, eles manipulam todos os governantes do mundo, tanto os que pertencem à maçonaria da direita, como também os que pertencem à maçonaria da esquerda, jogando-os uns contra os outros. Todos os maçons, como também os governantes mundiais, são manipulados por eles como se fossem marionetes. É uma inteligência diabólica. E aí, quando chegar no ano de 2060, os Illuminatis estarão blindando a implantação da nova ordem mundial. Isso na cabeça deles. Por quê? Porque é aí que o Senhor Jesus irá aparecer e irá virar a mesa. Muito bem. Só que essa, irmãos, não é a nova ordem mundial que os Illuminatis passam para as camadas de baixo, para a maçonaria. Por quê? Porque hoje, para os Illuminatis, a maçonaria é muito importante, devido a eles estarem infiltrados em todos os governos do mundo. E isso facilita com que os Illuminatis façam as suas manipulações. Então, irmãos, tudo isso que foi falado sobre a nova ordem mundial, até um certo ponto, os Illuminatis passam para a maçonaria. Eles só não passam duas coisas. Primeira, que os Estados Unidos terá que ser totalmente destruído, coisa que nem passa pela cabeça dos maçons. E segundo, eles passam para os maçons que, depois que a nova ordem mundial estiver definitivamente implantada, eles, os maçons, também irão participar. E é aí que está a mentira, pois, na realidade, para os Illuminatis, somente irão participar da nova ordem mundial aquelas 13 famílias, mais ninguém. Só, irmãos, que os Illuminatis, eles enganam e traem as camadas de baixo, a maçonaria. Porém, eles também estão sendo enganados e traídos pela camada suprema, o triângulo com o olho que tudo vê. Por quê? Porque depois que os Illuminatis tiverem feito tudo isso que Satanás mandou, quando eles forem blindar a implantação da nova ordem mundial, aí será o Senhor Jesus em pessoa que irá aparecer e irá virar a mesa. E Satanás sabe disso, porém ele engana os Illuminatis. E sendo assim, os Illuminatis não irão desfrutar de nada disso que eles fizeram. Mas então agora uma pergunta. Mas por que os Estados Unidos, como também a maçonaria, terão que ser totalmente destruídos? E também, por que os Illuminatis, cuja maioria são americanos, por que eles irão querer destruir o seu próprio país? Em primeiro lugar, porque os Illuminatis não são patriotas, e sim, eles se consideram os donos do mundo. Em segundo lugar, vejamos bem, todos os governantes praticamente do mundo inteiro estão na segunda faixa da pirâmide, aquela que vai do grau 15 ao 18. Por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele é grau 17, revelação de Deus. E esses governantes, eles recebem ordens das camadas superiores, porém, na realidade, eles não sabem o que acontece lá em cima, qual é a intenção deles. Os governantes nem imaginam que eles estão sendo manipulados pelos Illuminatis. E acontece, irmãos, que para esta camada dos governantes, para esses maçons, a nova ordem mundial que eles esperam não é a mesma coisa que os Illuminatis querem. E aí tem um porém. O poder, o controle armamentista, o controle nuclear, realmente está nas mãos desta segunda camada, dos governantes. E a intenção dos governantes é realmente reduzir a população da Terra de 7 bilhões para somente 500 milhões. Porém, a maneira como eles querem fazer isso não tem nada a ver com aquilo que os Illuminatis querem. E mais, se os governantes soubessem qual é a verdadeira intenção dos Illuminatis, certamente eles iriam se revoltar e a pirâmide estaria quebrada. E é por esse motivo, então, que os Estados Unidos terão que sumir do mapa. Os maçons terão que desaparecer.
Voltando lá atrás, como nós falamos, o objetivo de Lúcifer seria derrotar o Senhor Jesus. É isso que interessava para ele. Porém, como nesta batalha ele foi derrotado, o que aconteceu? Deus arrebatou João e disse: Vem cá, João, vem cá que eu te mostrarei os planos de Lúcifer, os quais eu permitirei com que ele os implante na terra. Então, irmãos, o Apocalipse não é nada mais nada menos do que a revelação dos planos da nova ordem mundial, o qual Lúcifer, por permissão de Deus, irá implantá-lo aqui nesta terra. Agora, irmãos, o próprio João, que escreveu o Apocalipse, ele mesmo não entendeu nada. Por quê? Porque foi vontade de Deus com que o Apocalipse ficasse selado até os nossos dias. Materialmente falando, um rei aqui na terra, ele discute com os seus ministros, com os seus conselheiros, os seus planos. Porém, existem aqueles planos secretos, os quais o rei guarda para ele. Mas tem uma coisa, quando o rei ama a rainha e confia nela, para ela ele conta. Então, irmãos, foi por este motivo que o Apocalipse ficou selado durante toda a história. Por quê? Porque foi da vontade de Deus com que o Apocalipse ficasse selado até agora e fosse revelado somente para a esposa do rei, para a esposa do Senhor Jesus, a quem ele ama, em quem ele confia. Então, por isso, irmãos, agora sim, agora chegou o momento em que o Senhor está abrindo para sua esposa, a quem ele ama, os mistérios do Apocalipse. Tem irmãos que não acreditam nas revelações de Deus e aí contestam o seguinte: mas como Deus vai revelar o Apocalipse, todos esses mistérios, para um simples ser humano? Resposta: por dois motivos. Primeiro, se Deus não pudesse revelar o Apocalipse para nenhum ser humano, então, por que o Senhor Deus iria ter o trabalho de revelar tudo isso para João e depois mandar com que ele escrevesse tudo? Para quê? E segundo motivo, porque está escrito que Deus não faz nada sem antes revelar para os seus servos. Leitura número 158. Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Agora, qual foi a tática que Deus usou para que o Apocalipse ficasse selado durante todos esses anos? Foram três. Primeiro, misturando coisas materiais com coisas espirituais. Segundo, usando muito simbologia. E terceiro, alterando a ordem dos fatos. No Apocalipse, a ordem dos fatos não é assim. Primeiro, segundo, terceiro. É assim. Sexto, segundo, nono, primeiro, oitavo. Então, é por causa disso que o Apocalipse ficou indecifrável, somente por revelação de Deus. Como agora nós iremos começar a falar sobre a nova ordem mundial, vamos nos basear então somente no Apocalipse, nas revelações de Deus. Antes de entrarmos, vamos comentar um pouco sobre simbologia, a qual o Apocalipse usa muito. Então, por exemplo, quando se fala em cordeiro, o que significa? O Senhor Jesus. Quando se fala em azeite, o que significa? É a palavra. E quando se fala em vinho, é o sangue de Cristo, o qual simboliza perdão de pecados. Só para que fique bem claro, para que os irmãos entendam como funciona a simbologia no Apocalipse, vamos ler então. Leitura número 159. Daniel 7, verso 9 ao 10. Isso refere-se a uma visão que Daniel teve a respeito do juízo final. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou.
e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Muito bem. Daniel está referindo-se ao juízo final, e ele se refere ao juiz como sendo um ancião de dias. O que vem a ser um ancião de dias? É um homem velho. Porém, nós sabemos que o juiz será o Senhor Jesus. Então agora eu pergunto, por acaso o Senhor Jesus tem a aparência de um homem velho? Não. Isso é simbologia. Um homem velho simboliza sabedoria, idoneidade, experiência. Os irmãos estão entendendo? Antes de entrarmos no Apocalipse, vamos falar sobre uma profecia bíblica a qual muitos acham que irá se cumprir. Mas não, essa profecia já se cumpriu. Leitura número 160. Lucas 21, verso 20 ao 24. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiveram no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira para este povo, e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então os irmãos vejam que tudo isso se cumpriu no ano 70, quando os romanos dizimaram o povo judeu, e aquela parte que sobrou foi espalhada pelo mundo inteiro, como nós já falamos. Muito bem. João estava preso na ilha de Patmos, e o Senhor mostrou que nessas alturas ele já estava com 66 anos. E o Senhor mostrou também que João, na realidade, ele não foi arrebatado até o céu. O que ele teve foi uma visão. E nesta visão, aí sim, ele diz que foi arrebatado ao céu. O Senhor mostrou que João, após ter tido esta revelação do Apocalipse, ele ficou ainda preso na ilha de Patmos por mais 9 meses. O Senhor mostrou também que João, após a revelação do Apocalipse, ele durou mais 3 anos. O Senhor o recolheu quando ele estava com 69 anos. Por falarmos em morte dos apóstolos, o Senhor mostrou que o apóstolo Paulo, ele morreu degolado quando ele estava com 77 anos. E o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo quando ele estava com 73 anos. Mas por que de cabeça para baixo? Porque ele mesmo foi quem pediu para que fosse assim, porque ele não queria morrer igual o Senhor Jesus morreu. Então, irmãos, vamos ver agora em Apocalipse o que foi que ele viu de início nessa visão. Leitura número 161. Apocalipse 4, verso 1 ao 11. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciães, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro,
E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nesta visão, João foi levado ao céu, e aí então ele viu assentado sobre um trono, cuja aparência era semelhante à pedra jaspe, o qual é o Senhor Deus. João viu também 24 tronos, sobre os quais estavam assentados 24 anciãos, os quais, na realidade, são 24 reis, 24 querubins. Porém, eles foram representados como anciões, por quê? Porque, como nós já falamos, ancião é o símbolo da sabedoria, da idoneidade, da experiência. Foi então que João viu 4 animais. Só que na realidade, esses animais não existem. Isto é simbologia. Esses 4 animais simbolizam 4 características da graça de Deus. O primeiro animal era um leão. Leão é o símbolo da força. Em uma outra parte, refere-se ao Senhor Jesus como sendo o leão da tribo de Judá. Então este é o Senhor Jesus no nosso meio. O segundo animal é um bezerro. Bezerro é o símbolo do holocausto, e holocausto significa perdão de pecados, o qual também é uma característica da graça de Deus. O terceiro animal tinha rosto de homem. Isso simbolizava que na graça Deus iria se usar dos homens. Devido ao pacto feito entre Deus e Satanás, no qual foi tratado entre eles que ambos só iriam poder se usar dos homens. Eles mesmos não iriam poder fazer nada que fosse considerado sobrenatural. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. A águia é um dos poucos animais que o homem não consegue matar. Por quê? Porque ela voa muito alto. Ela voa a 5, 6 mil metros de altura. O ninho dela é no cume das montanhas. Então, irmãos, todas as vezes que os irmãos verem na Bíblia que alguma coisa possui asas como águia, significa que ela é inatingível, o que também é uma característica da graça de Deus. Os irmãos viram que os animais possuem 6 asas. Isto simbolizava que a obra de Deus na terra seria inatingível durante as 6 fases da implantação da nova ordem mundial. Só que quando se fala em obra de Deus, não estamos falando de igrejas, e sim estamos falando dos escolhidos de Deus. E o fato dos escolhidos não serem atingidos durante essas 6 fases da implantação da nova ordem mundial, isso não é no sentido material, e sim é no sentido espiritual, o que significa que nada irá tirar deles o direito da vida eterna. E os irmãos também viram que os animais eles são cheios de olhos pelo corpo inteiro. Isto significa que na graça de Deus nada passa desapercebido.
é controle total. E o mar de vidro? Todas as criaturas que passam por esta terra, espiritualmente falando, significa que é um mar que eles têm que atravessar. E neste mar, ninguém sobrevive. E se as criaturas têm que passar por esse mar, por questão de justiça, nós, os filhos de Deus, também temos. Por quê? Porque o pecado foi o mesmo. O pecado de todos foi todos terem dado ouvidos a Lúcifer. Só que para nós, o Senhor criou um mar de vidro, ou seja, ele é sólido. Então, por exemplo, uma criatura sofre um revés da vida, vai para a falência, perde tudo, entra em desespero e se mata. O crente não. O crente vai para a falência, perde tudo e ele continua andando. Ele vai andando por cima das ondas. Por quê? Porque o mar é de vidro, é sólido. E por que Deus escolheu o vidro para representar esse mar? Porque o vidro ele é frágil e se ele quebrar, ele fere. Então isso simboliza que nós temos que andar com cuidado. Está claro? Dando uma pausa. Os irmãos sabem que tudo o que está escrito no Apocalipse já havia sido escrito antes, no Velho Testamento, por Isaías, Ezequiel, Daniel. E esta parte sobre as 4 características da graça de Deus, o Senhor Deus também já havia mostrado para o profeta Ezequiel. Então vamos ler. Leitura número 162. Ezequiel 1, verso 10 ao 20. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita de todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Verso 15. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. E o aspecto das rodas, e a roda delas, era como a cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando ela, andavam pelos 4 lados deles. Não se viravam quando andavam. Estas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e, elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, para onde o Espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Muito bem. O que Ezequiel viu nesta visão foi mais ou menos o que João viu no Apocalipse. Porém, a visão de Ezequiel foi mais completa. Por quê? Porque João, ao ver os 4 animais, ele viu as 4 características da graça de Deus. Ezequiel, além de ver as 4 características da graça, ele viu também como é que a graça iria se movimentar na terra, coisa que João não viu. Então vejamos bem, o Senhor Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Se nós pegarmos isso ao pé da letra, ou seja, se nós olharmos com os olhos da carne, dará a impressão que a congregação está errada. Por quê? Porque ela não está fazendo este trabalho o qual o Senhor Jesus ordenou. Porém, nós sabemos que aqui é a graça de Deus. E nós sabemos também que a graça não é para todos, é somente para aqueles que pertencem à realeza. E por causa disso, irmãos, a movimentação da graça na terra é diferente da movimentação do Evangelho. Então, os irmãos vejam bem. Tudo o que o homem faz que tem necessidade de ser transportado, se for pela água, tem que ter um casco apropriado para que possa flutuar. Se for pelos ares,
aí tem que possuir asas. E se for pela terra, tem que possuir rodas. Nesta visão, Ezequiel fala que os animais possuíam rodas para se movimentarem. Isto, irmãos, significa que para que a graça seja transportada até onde se encontram aqueles que pertencem à realeza, ela possui rodas, que são os evangelistas. E como está escrito, o Espírito está nas rodas, ou seja, somente o Espírito é quem sabe aonde estão os predestinados. E sendo assim, irmãos, é o Espírito quem guia as rodas. Sabemos também que o trabalho do inferno é procurar não permitir ou dificultar ao máximo para que a graça não chegue até aqueles que pertencem à realeza, os quais estão sob o seu domínio. E sendo assim, o inferno cria tropeços, laços, enfim, todo tipo de dificuldades para que isso não venha acontecer. Porém, como Ezequiel viu, as rodas estão cheias de olhos que detectam tudo. Nada passa desapercebido. Ezequiel viu também que os animais possuíam 4 mãos. Aí então eu pergunto, qual é o órgão mais importante do corpo humano? Seriam os olhos? Não, são as mãos. Por quê? Porque um ser humano sem a visão, ele acaba aprendendo a se virar. Porém, sem as mãos, ele não faz nada. Então vejamos bem, Ezequiel viu que a primeira mão tinha a forma de leão. Então, por exemplo, quando uma família está no mundo e ela pertence à realeza, como nós já falamos, o inferno tem um grande poder sobre ela. Quando a graça de Deus chega até esta família através das rodas que são os evangelistas, aí temos um segundo problema, que é, antes de qualquer coisa, expulsar o poderio do inferno, o qual está sobre aquela família. Isso, irmãos, quem tem o poder de fazer é somente o leão, que é o Senhor Jesus. Após ter feito isso, aí entra em ação a segunda mão, a qual tinha forma de boi. Por quê? Porque boi simboliza holocausto, e holocausto significa perdão de pecados. Através do batismo. Feito isso, aí entra em ação a terceira mão, aquela que tem a aparência de homem, ou seja, através dos dons de Deus, os quais estão no homem, Deus começa a conduzir esta família em direção ao céu. Só que aí surge um problema. Por quê? Porque o inferno não se dá por vencido. E aí começam as guerras, uma avalanche de toda sorte de flechas contra esta família. E é aí então que entra em ação a quarta mão. São dadas a eles asas de águia, as quais fazem com que eles passem a ser inatingíveis. Bem, irmãos, chegamos ao final da segunda etapa da quinta parte, com a ajuda de Deus.